Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Mais um tema hoje que a gente vai dar sequência, uma minissérie hoje, né? Que a gente está fazendo sobre TEA, transtorno do espectro autista. Então hoje é a terceira parte. Quem não assistiu a primeira nem a segunda, assiste, vale a pena, porque a gente vai dar sequência. E o tema hoje a gente vai falar sobre o programa dos 1000 dias. O que é isso? Eu vou te explicar. Primeiro, como é a semana do Dia das Mães, então a gente vai dar muita atenção a isso, porque é um prêmio para vocês mães, tá? Porque nada melhor do que saúde para, né, para todas as mães, futuras mães, aos filhos, né? Então, esse programa de 1000 dias vai ser muito importante para vocês começarem a preparar o seu corpo para não ter interferências na vida, tanto sua quanto do feto e futuramente do seu bebê. Tá? Então, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, eu sempre vou frisar isso. Não existe transtorno do espectro autista. A criança não é autista, ela está sob efeito de autismo. Tá? Então, é uma diferença muito grande de dizer que ela é autista e ser autista. Ela está sob um efeito no organismo, porque ela não nasce com esse problema, ela adquire depois que nasce. E aqui vai ser fundamental para a gente reverter e evitar futuras crianças com déficit de atenção, transtornos, déficit, tudo que está relacionado com a parte cognitiva dessa criança. É muito importante. Então, por definição da Organização Mundial da Saúde, os primeiros 1000 dias são da concepção até o final do segundo ano de vida do bebê, tá? Então, tudo que acontecer nesse período vai determinar o futuro do seu filho. Tá? É um importante período para intervenções que garantem a nutrição e desenvolvimento saudável que trarão benefícios para todo o ciclo da vida. Não é por acaso que a gente tem que dar muita atenção à nossa nutrição, o que vocês estão se alimentando, porque eu sempre falo isso para todas vocês e para todos os meus pacientes. Nós somos o que nós comemos. Então, a gente vai depender do que a gente está ingerindo, tá? Nutrição adequada deve ser iniciada no pré-natal, aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, tá? E mantendo até os 2 anos com a iniciação dos alimentos adequados. Nunca substitua o leite da mãe por fórmulas, tá? A não ser que a mãe realmente não tenha leite. Então, nunca deixe de suplementar. Ah, mas o meu leite está pouco, está escasso, a gente vai suplementar, complementar com leite de fórmulas. Não faça isso. O seu leite é suficiente. Quanto mais o bebê succionar, mais vai ser estimulado a produção. Tá? E tem fórmulas também que a gente estimula a produção de leite. Então, não deixe de dar o seu leite materno e substituir por fórmulas infantis. Por mais que alguém diga para você que a fórmula hoje é completa. Não é. Ela está cheia de problemas e muitas químicas. Tá? As mulheres que são bem nutridas, antes e durante a gravidez, são menos propensas a morrer durante o parto. E não é só isso não, tá? Está relacionado com pré-eclâmpsia, com eclâmpsia, tudo depende da nutrição. Pressão elevada, arterial, não é porque é uma predisposição, não. Ah, ela tem porque a família tem. Não, é a nutrição dela, é a falta de nutrientes, é o excesso de ingredientes. Alguma coisa está acontecendo no organismo da mãe, tá? A gestação é a principal função biológica da mulher. A coisa mais importante da mulher é a gestação. É a perpetuação da espécie humana dependendo desse processo. Então, olha a importância que a mãe tem durante a gestação de cuidar da próxima geração. É o seu próprio filho que ela vai pôr ao mundo. Então, muito importante cuidar da nutrição. Então, os primeiros 1000 dias é de extrema importância para você ter saúde para os seus filhos, tá? Qual a influência que o atual comportamento alimentar tem na fertilidade, na gestação, na amamentação e nos primeiros 2 anos de vida da criança? Muito. Tudo vai depender deste período, tá? É importante lembrar que hormônios, neurotransmissores, as células imunológicas, as enzimas antioxidantes e digestivas precisam de nutrientes para serem formadas, tá? E executarem as suas funções. Você não vai fazer um omelete sem ovos, você vai construir uma parede, um prédio, um edifício, uma casa só com construtor.
você precisa dar a ele matéria-prima. E o corpo é a mesma coisa. Se você quer que seu filho nasça com neurotransmissores adequados, enzimas digestivas, um sistema imune eficiente, tudo vai depender de qual é a matéria-prima que você vai dar para gerar essa vida, tá? Então, os nutrientes determinam a expressão dos genes. Uma coisa que eu quero frisar para vocês. Ah, minha família toda teve câncer de próstata, minha família toda teve câncer de mama. Você vai ter? Não, ninguém é refém da hereditariedade. Você, através da epigenética, muda a expressão gênica. Então, os nutrientes que você ingerir vão determinar se você vai ter ou não as doenças da tua família. Se você seguir o padrão familiar, sim, você vai ter. Mas você pode mudar, a escolha é sua, depende só de você. Tá bom? Não existe uma cultura nutricional adequada quanto ao período anterior à gestação. Verdade. Né? Ignorando-se a sua importância tanto no homem como na mulher. Não é só a mulher, não. O homem é muito importante ter uma boa nutrição, tá? Para o sucesso da concepção, da fertilidade, da proteção do recém-nascido, frente aos riscos de má formação congênita, estado nutricional e do peso ao nascer. Tudo vai depender da nutrição. Então, quando a gente fala do anterior, a gente só se preocupa em cuidar da nutrição depois que a mulher descobre que está gestante. Mas e o período que antecede? É tão importante quanto, tá? Então eu sempre falo, primeira coisa é prepare o terreno biológico, prepare o organismo para ter uma boa concepção. Não se alimente errado e de repente você vai lá e quer suplementar ao longo, durante a gestação. Não, antecipe isso. O ideal é de 3 a 6 meses. Eu falo de verdade, 6 meses no mínimo, tá bom? Suplemente, você vai ver um resultado extraordinário, tá? E o homem também participa da gestação, porque ele também é um doador. Então ele não pode estar se alimentando errado, consumindo alimentos tóxicos e depois achar que ele não tem culpa do que está acontecendo, tá? Portanto, esse período de 1000 dias deve ser estendido no mínimo de 3 a 6 meses, concordo. Põe 1.180 dias no mínimo aí, 1.200 dias para arredondar, tá? Muito importante. A nutrição adequada da mulher e do homem é a forma mais natural e eficiente de garantir níveis de fertilidade adequada. Quantas pessoas eu vejo no consultório, tá? Com dificuldade de engravidar, meninas, jovens ou com mais idade, não importa, com dificuldade, 2, 3, 4, 5 anos tentando engravidar e não consegue. Aí não sabe se o problema é do homem, se o problema é da mulher. Normalmente os homens sempre acham que é das mulheres, as mulheres sempre acham que são elas os problemas. E na verdade os dois estão com problema. Por quê? Porque não cuidam da saúde. Então a nutrição é fundamental para vocês terem uma boa fertilidade, tá? Então eu vou falar assim também das adaptações metabólicas durante a gestação. São muito importantes. Para quê? Garantir um adequado crescimento e desenvolvimento do feto. Nós somos o que nós comemos, né? Fornecer ao feto depósito de energia adequada, suficiente, que serão necessárias após o nascimento. Nem muito, nem pouco. Fornecer à mãe estoque de energia adequada para lidar com a demanda da gestação, parto e lactação. Então a gente tem que cuidar disso. A gente sempre fala da glicemia, né? O pânico da mulher gestante quando vai no médico para fazer o teste da glicose, o açúcar está elevado no sangue. A gente vai descobrir como que funciona isso, tá? O início da gestação, a glicose é igual. A glicemia, antes e durante a gestação, no início, é normal. Mas a partir do segundo e terceiro trimestre, a sua glicose, o açúcar no sangue, reduz em 30 gramas por decilitro, tá? Só que a insulina dobra o sangue em 2 vezes, fazendo ela ficar mais ansiosa e compulsiva. É uma anabolização, tá? Essa glicose pós-prandial é mais elevada e duradoura, então não se preocupe, não tem que cuidar extremamente, depois vou explicar o que acontece com as gestantes que está totalmente errado. Tá? Produção hepática de glicose é 30% às vezes maior do que o normal, né? Por quê? Porque a placenta e o feto precisam de mais atenção à glicose, o açúcar, a energia. Então, se você, gestante, tem uma glicose um pouco mais elevada, não use insulina. Você já tem um excesso de insulina. Se você usar insulina para reduzir a sua glicemia, é o maior erro que existe. Eu sei que está nos guidelines, eu sei que os médicos prescrevem isso, é totalmente equivocado.
Se você já está com excesso de insulina, como é que você vai aplicar mais insulina? A insulina que você aplicar vai empurrar a glicose para dentro da sua célula, causando lesão, porque o açúcar é um ácido. Nunca use insulina na gestação. E até diabético tipo 1 que está gestante, tem que reduzir a insulina, não aumentar a insulina. Okay? A gente vai tirar a resistência, mudar um pouco o padrão alimentar, mas não tente corrigir gestante com glicemia elevada com insulina jamais. Ok? Segundo o Instituto, o IOM, Institute of Medicine, a gente vai ver mais ou menos o ganho de peso durante a gestação. Tá? Por exemplo, uma mulher gestante com um IMC baixo, menor de 20, ela pode ter um ganho de peso de 12 a 18 quilos. Tá? Agora, uma pessoa com IMC normal de 20 a 24,9, ela pode ter um ganho de peso de 11 a 16 quilos. Já quem está com IMC um pouquinho acima de 25 até 29, ela pode ganhar entre 7 e 11 quilos. E quem está acima de 30 do IMC tem que ganhar no máximo de 6 a 7 quilos. Esse é mais ou menos para ter uma adequação nutricional, nem excesso, nem falta. Olha que interessante, eu trouxe isso aqui para vocês. Gestação e paladar. Durante a gestação, alimentos ingeridos influenciam na formação da dentição do bebê, assim como o paladar e olfato. Então, os hábitos alimentares da mãe também têm relação com o olfato e paladar do bebê, sendo que esse começa a se desenvolver a partir do 4º mês de gravidez. Cuidado com o que você vai dar para você, que o seu bebê também vai sentir tudo e vai querer gostar mais que você. Portanto, alimentos ingeridos pela mãe já começam a estabelecer o paladar do bebê. Se o seu filho é muito doceiro, gosta muito doce, talvez a culpa seja sua, né? Comer excesso de açúcar na gestação, o filho tem a tendência de gostar de doces. Cuidado. Tireoide. Baixos níveis de T4 livre, nunca total, ou levemente elevados do TSH, que não é tireoide. TSH é muita confusão na medicina. TSH não é o hormônio da tireoide. TSH é o hormônio da hipófise que manda sinal para a glândula tireoide ser estimulada. Então não é hormônio, tá? Mas a gente avalia também o TSH porque é uma média do hormônio tireoidiano. Pode afetar o feto, podendo afetar a função cognitiva do mesmo. A grande maioria das mães gestantes tem problema no T3. Seu médico pede T3? Não pede o T3, por exemplo. Mas nunca o T3 total, porque tudo que é total, T3 total, T4 total, está aderido à proteína, está inativo. O T3 é muito importante dosar porque ele está deficiente pela deficiência de ferro que a mãe tem na gestação pelo aporte nutricional. Ok? Então, normalmente o problema da tireoide está na deficiência de ferro, que leva a uma deficiência do T3, que nenhum médico pede. E ali é que está o ponto-chave. Agora a gente vai falar sobre epigenética. É uma definição, a epigenética, como mudança herdável da expressão gênica. Ela vai mudar, sem modificar a sequência do seu DNA. Então ela não vai mudar a estrutura do seu DNA, mas ela vai fazer você seguir um outro caminho para a produção do seu DNA, evitando, lembra que eu falei da epigenética que muda a expressão gênica, evitando os riscos de câncer familiares? Isso depende da nutrição. Então, marcadores epigenéticos são sensíveis à ingestão de nutrientes. Olha que bacana. Que são sujeitos a mudanças durante a gestação e lactação. Então, a programação metabólica do feto, que é o seu bebê, né? É um processo pelo qual estímulos ou insulto, ela pode estar sendo estimulado ou insultado, tá? Durante um determinado período do desenvolvimento, teria efeitos ao longo da vida. Cuidado que você ingere, cuidado com bebida alcoólica, com cigarros, com alimentos industrializados ricos em corantes, conservantes, o paladar também, esses glutamato monossódio, né, o aginomoto, né, medicamentos químicos, tudo vai determinar no seu bebê. Temos usado para descrever os mecanismos de determinação e adaptação fetal, exatamente. Tá? Então sabe-se que uma coisa importante é a B12, vitamina B12, mas não a cianocobalamina, e sim a metilcobalamina, porque é a forma ativa. A metil é ativa e a ciano não é ativa. Na degradação da ciano em metil, se converte grande parte em cianeto, é veneno, tá bom? E outros nutrientes provenientes da alimentação determinam o processo epigenético. Todos os folatos, lembra do ácido fólico? Não se usa ácido fólico em gestante, se usa metilfolato.
O folato, ácido fólico, não está pronto, ele tem que ser degradado. E aí tem aquela mutação daquela enzima MTF, né, que eu falei para vocês, que não deixa ela ser convertida em metilfolato e começa a dar problema no bebê. Então sempre metilfolato, nunca ácido fólico, tá? Alergias. Pode ter um papel determinante nos processos inflamatórios, tanto nas gestantes quanto nos bebês, tá? Então esses estudos atuais relacionam diretamente a inflamação e infecção materna como fatores desencadeantes de transtornos do neurodesenvolvimento. Então as mães que estão sempre com alergia, sempre inflamadas, infecções urinárias de repetição, estão sempre doentes, estão usando medicamentos químicos, estão influenciando no neurodesenvolvimento do bebê. Não use remédio. Até esses medicamentos antieméticos para parar as náuseas também são produtos químicos, tá? A principal causa de náuseas do bebê, da mãe, quer dizer, é desidratação. Quanto ao bebê, está sendo reações alérgicas, o primeiro passo é avaliar a mãe. É a mãe, se a mãe está amamentando, o leite é uma excreção, tudo que a mãe consome vai para o bebê. Se a criança está tendo reação alérgica é porque a mãe está levando a alergia para o bebê. Ela tem que avaliar a sua nutrição. Gestação de 15 meses. Alguém já ouviu falar? Pois bem, a gestação uterina é de 9 meses. Mas podemos estender ela para mais 6 meses, que o bebê continua seu processo de gestação. Então, no mínimo mais 6 meses. O bebê não para de crescer na barriga. Os próximos 6 meses é como se ela estivesse conectado com o cordão umbilical da mãe. Tudo que ela suplementar através do leite materno vai para o seu filho. Tá? Então, o leite materno dará continuidade à formação fisiológica e funcional através dos seus princípios bioativos e também a transmissão das características imunológicas da mãe. Como se o cordão umbilical estivesse sendo conectado diretamente da mãe com o bebê. O leite materno vai fazer isso. Por isso, não substitua por fórmulas infantis. E a amamentação da primeira hora, eu sempre falo isso, tá? Deve ser iniciada a primeira hora de vida. O nenê nasceu, se é de parto normal, menos mal. Mas se é de cesárea, tem que correr contra o tempo, tá? Ainda na sala do parto, antes mesmo dos primeiros cuidados, antes de dar o banho curativo da região umbilical ou da pesagem, entre outras coisas. Pega o bebê e conecte com a mãe, tá? Tenha o contato com a mãe. Até mesmo o corpo da mãe aquece o bebê e tem uma conectividade. Isso é muito importante para o bebê, porque ele está saindo de um ambiente totalmente diferente do que ele acordou. Então é um susto para ele. Se aproxima a mãe, é a frequência da mãe e o calor da mãe que vai conectar os dois, tá? E o colostro tem uma composição, bactérias e probióticos que irão determinar a primeira colonização das bactérias saudáveis nativas. Isso é a coisa mais importante para o longo da vida da criança. Se a criança nasce e ela não tem contato com a mãe, isso me dá pena das crianças que nascem prematuras, que vão para o incubador, tá? Então, essa criança não tem o contato fisiológico com as bactérias boas da mãe. Isso. E quem vai colonizar? Colonizar é aquele que chega primeiro. Quem é que vai colonizar o intestino da criança? As bactérias do hospital e não da mãe. Isso vai causar muitas reações alérgicas ao longo da vida da criança. E a sucção do colostro vai imunizar o bebê, tá? E também previne hipoglicemias, queda de açúcar no sangue. Ah, meu bebê não está puxando o colostro, vai entrar em hipoglicemia. Estimula que ele vai succionar. E a própria sucção do mamilo, o bebê succiona o mamilo da mãe, estimula a hipófise da mãe na produção da prolactina, diminuindo assim o risco de hemorragias pós-parto, tá? Além de falar do vínculo afetivo. Então, nesse Dia das Mães, eu trouxe essa aula espetacular para você cuidar os primeiros 1.200 dias de vida do seu filho, que é ali que vai determinar toda a longevidade e a qualidade de vida deles, tá? Então, cuidado, muita atenção. Semana que vem a gente vai continuar, porque tem muita coisa ainda a falar sobre o transtorno do espectro autista. Essa aula é do TEA, tá bom? É do autismo, do déficit de atenção. Por isso que eu estou dando ênfase hoje à nutrição, porque é ali que vai determinar. Seu filho não ele está com um problema. Então, levar ao médico para tomar medicamento é perpetuar o problema, não é corrigir o problema, ok? Muita atenção aí. Curtam, né? Dão um like, enviam para outras pessoas, assistam a primeira e a segunda aula, assistam essa terceira novamente. Quanto mais vocês puderem ajudar as pessoas,
mais vocês ficarão felizes também, porque nós precisamos disso, levar saúde a todos que podem, tá, ok? Uma excelente semana e a próxima, o quarto episódio, eu vou ver o que eu vou preparar para vocês. Até a próxima. Prontinho.